Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Cielo São Francisco, estamos hoje no Tema em Foco e o tema de hoje é o papel do advogado na administração pública. Estamos aqui hoje com Wagner Lira, que é advogado, certo? E vai falar um pouquinho sobre tudo isso, ou melhor, um pouquinho não, vai falar um bocado sobre tudo isso. Obrigado, Wagner, por estar aqui conosco. É um prazer e gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né, do direito e o que te levou a fazer advocacia. Olá, Cielson, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, né, do TV em Foco. O que me levou a estudar direito, antes de eu responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco no tempo e falar um pouco da minha trajetória. Meu primeiro vestibular foi para letras. Eu fiz vestibular para a UEPB, do campus Guarabira, e passei em quarto lugar e fui estudar letras. Então, eu estudei primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. No quarto semestre, como eu comecei a trabalhar, eu sou servidor efetivo e fiquei à disposição do MP e comecei a trabalhar lá no Ministério Público, eu também comecei a tomar gosto pelo direito. Então, fiz vestibular, passei e fui estudar direito. Até então, assim, com tristeza, né, eu tranquei o curso de letras, até porque eu gosto também de literatura, mas eu disse assim, quando eu comecei a estudar o direito, eu me encontrei, não que eu não gosto de literatura, para mim é uma paixão, mas assim, eu achei a área do direito assim fascinante, sabe? Aí comecei a estudar e até então, passando o tempo, eu disse assim, eu vou continuar. E me formei, fiz a prova da OAB, né, passei, e hoje eu atuo há 3 anos. Sou servidor efetivo da Prefeitura de Santa Rita, advogo na área privada também, e é isso. Exatamente isso que eu iria te perguntar agora. Qual a sua função hoje, né, na administração pública municipal, né, e como ela contribui para a efetividade da administração municipal? Então, eu fui nomeado em 2019 como assessor jurídico da prefeitura. O assessor jurídico ele é um advogado que ele faz a defesa do município. Então, a gente, como advogado, eu hoje trabalho na Procuradoria-Geral do município de Santa Rita, a gente faz a defesa do município em si. Então, independente do gestor A ou B que esteja, a gente defende os interesses do município em si, entendeu? O prefeito, o gestor que está no cargo, ele tem o advogado dele particular, que vai fazer a defesa dele como pessoa física, e os advogados públicos vão defender o direito do município. Então, inclusive semana passada eu fui nomeado como coordenador consultivo, né, um novo cargo, um novo desafio, assim, e eu amo trabalhar na advocacia pública, sabe que o serviço público em si, o bom serviço prestado dentro da efetividade, você acaba melhorando o município, os cidadãos, os contribuintes que pagam impostos, né? Para o município se sente representados, né? O município está funcionando. Hoje a gente tem uma procuradoria-geral no município que funciona. A gente vai lá, um servidor público, tirar uma dúvida, fazer um requerimento, e a gente procura sempre efetivar, não demorar tanto com os atos, né? Os processos administrativos. Mais ou menos isso. Eu vejo sempre que na TV sempre lhe chamam, né, para poder falar sobre algum problema, alguma temática do município, porque na verdade você é um advogado que representa o município, não é isso? Então a administração pública segue algum critério como parâmetro para efetivação dos seus atos administrativos? Então, Ciel, muito boa pergunta. A administração pública ela é pautada dentro dos 5 princípios, né, que a Constituição trouxe até então, até a emenda 19, de 98, existiam 4 princípios, que era o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade e publicidade. Com a emenda 19 de 1998, foi incluído o princípio da eficiência. Então, toda a administração pública ela é pautada nesses 5 princípios, né? Que é o princípio da legalidade, ou seja, todo administrador público ele só pode fazer o que a lei determina. Existe a exceção que a gente chama de discricionariedade. O que é uma discricionariedade? O que vem a ser discricionariedade? É uma liberdade legislativa que o gestor tem de tomar algumas decisões.
Mas até essa liberdade ela tem que ter critérios objetivos para que ele possa seguir um caminho, entendeu? Então, pautado no princípio da legalidade, o executivo, o gestor municipal, ele só pode fazer o que a lei determina. Então, que está na Constituição. Exato, que está, no caso que a gente está falando acerca da gestão municipal, dentro do que está na lei municipal. Sim. Certo? O princípio da moralidade, né? Todos sabem o que é moral, né? A moralidade legislativa, né? Aquilo que é certo perante a sociedade, o que a sociedade diz que é certo e errado, né? A moralidade administrativa, e o princípio da publicidade, ou seja, os atos administrativos, eles devem ser publicizados. Por isso que vocês veem os diários oficiais, né, publicados no Diário Oficial, porque isso é constitucional, isso está dentro da Constituição. Os atos, pelo fato do gestor ele ser um agente público, um servidor do povo, que é pago com o dinheiro público, então todos os atos do gestor têm que ser publicizados. Então, um ato, quando ele não for, que ele não é publicizado, ele não é válido. Então, para todo ato do gestor ser válido, ele tem que seguir esse princípio, que é o da publicidade, tem que ser publicado. Se não for publicado, não é válido. E a gente também fala do princípio da eficiência, né? Que o princípio da eficiência veio para somar os outros 4 princípios, porque a administração pública ela tem que ter efetividade, né? Todos os serviços públicos têm que ser efetivos, as pessoas têm que ter, a administração pública tem que demonstrar para os contribuintes, para os cidadãos, né, municipais, que os serviços são eficientes, como eu falei, não demorar tanto nos processos administrativos, a questão de marcar, por exemplo, um exame e etc. Né? A administração pública tem que estar pautada nessa questão da eficiência. Tem que ser eficiente, né? Eu digo que o direito é o dever ser, né? A gente tem que melhorar, mas a gente procura o alvo é ser sempre melhor. E como o advogado público colabora na defesa dos interesses da administração pública? Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JDS. Escaneie esse código, tem acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Administração pública em processo judicial e extrajudicial. Interessante a pergunta. É assim, nos processos administrativos a gente atua, né? No caso, você que é servidor público, né? Se você tem um requerimento, tinha uma dúvida jurídica acerca de um direito da lei dos servidores. Aí você dá entrada no protocolo da administração, a administração manda para a educação, por exemplo, tem alguma dúvida jurídica, a gente está com a dúvida, aí manda para mim, para a gente da procuradoria, porque a competência da gente é consultiva. E a gente emite o parecer, né? Até então o parecer ele é opinativo, fazendo a consulta que porventura você venha a ter, acerca de, por exemplo, licença-prêmio, deu entrada na licença-prêmio, algum direito dentro do estatuto, né, do servidor, e etc. E nos processos judiciais, como eu falei a priori, a gente representa o município, né? Uma pessoa dá entrada no processo a pessoa dá entrada contra o município de Santa Rita, né? Existe processos que são especificamente contra ato do gestor, que a gente chama de MS, mandado de segurança, mas especificamente quando você dá entrada numa ação judicial, uma obrigação de fazer, etc., ação de cobrança, é contra o município de Santa Rita. Aí, no caso, eu venho atuar no processo como advogado, defendendo os direitos do município. Né? E qual o papel do executivo na efetivação dos direitos fundamentais, tais como educação, saúde, cultura, lazer? Você pode explicar um pouco melhor para nós? É muito, muito pertinente essa pergunta, por quê? A gente tem uma cultura no Brasil da gente sempre cobrar do poder executivo, né? Até os debates, quando a gente teve agora recentemente uma eleição que a gente escolheu o legislativo, os vereadores e prefeitos. O que acontece? Existe uma cultura no Brasil
de você sempre cobrar do executivo. Mas assim, é uma coisa, como é que eu vou dizer? É uma cultura um pouco equivocada. Por quê? A mola propulsora do país é o legislativo. Então, como eu disse a priori, o prefeito só faz aquilo que a lei determina. Então, quem debate a lei para que o executivo possa governar, possa executar, é o legislativo. Então, a gente deveria ser bem mais criteriosos com relação ao legislativo por conta disso, né? Porque são os debates acerca das mudanças legislativas importantes do município é feito no legislativo. Então, para ter efetividade, o município ter efetividade dos serviços públicos, de educação, saúde, cultura, até mesmo o debate começa no legislativo. Então, a gente meio que debate muito criterioso acerca do executivo, quando, na verdade, o papel principal, a mola propulsora começa no legislativo. Então, qual é meu questionamento? Por que não fazer debates com os vereadores que pretendem almejar um cargo legislativo? Vereador, deputado federal, deputado estadual, senadores, né? Porque, de uma certa forma, eles que dão as cartas, né? As leis são feitas por ele. O executivo nada mais é do que vai executar o que eles determinam. Exatamente. Isso. Então, agora só respondendo, concluindo, para ter a efetividade realmente desses serviços, o executivo depende muito do legislativo, né? Meio que eles trabalham em conjunto, né? Sim. E quais são os desafios éticos, morais e legais que um advogado enfrenta no dia a dia na sua atuação? Você, por exemplo, que representa o município. Então, a gente, enquanto advogado, a gente sempre tem a questão primeiro da ética, né? Que a ética é eu comigo, né? O que eu acho certo, que é errado, aquilo é comigo. Tem a questão moral, né? E tem a questão legal. A questão moral é a questão da sociedade, né? O que a sociedade determina e impõe o que é certo, né? E o que é errado. E o advogado ele tem que estar pautado principalmente na sua moral e na questão legal, né? Como servidor público, eu tenho que estar em consonância com o que a lei determina, né? No caso, voltando também tudo leva aos princípios da legalidade, né? A gente tem que estar sempre pautado no que a lei determina. Então, o advogado ele é essencial para que essas leis, esses direitos fundamentais sejam efetivados, né? A gente tem um papel muito importante, não só o advogado público, mas o advogado privado, para que a justiça tenha um certo equilíbrio, né? Porque justiça sem defesa não é justiça, né? Então, o grande desafio do advogado é esse, está pautado sempre dentro da legalidade, do que determina a lei, e cobrando para que sejam sempre efetivados os direitos fundamentais que estão contidos na Constituição Federal, né, de 88. A nossa entrevista ela se baseou exatamente nesse papel seu como advogado público, mas você também é um advogado de causas pessoais, enfim. E você tem planos para o futuro na sua área de advocacia, e quais são esses planos? Tenho sim. Como hoje eu trabalho na Procuradoria-Geral do município desde 2019, eu estudo para concurso, eu estou estudando para procuradorias em si, né? O que abrir concurso procurador do Estado, procurador federal, eu vou fazer. Faz assim, uns 2 anos mais ou menos que eu estudo para concurso. Então eu pretendo ser procurador. Não só do município, né? Procurador agora concursado do Estado ou federal. Desejamos boa sorte. Obrigado. E nós agradecemos a sua participação aqui também nos comentários. Dá um like aí se você gostou, e acredito que gostou, porque eu gostei, todo mundo aqui gostou. Rafael Freitas, que está por trás, é a nossa produção. Obrigado. Fique sempre com Santa Rita TV.